Olá pessoal, aqui é o professor Alex Marinho novamente com vocês e hoje então nós daremos continuidade à nossa aula sobre alguns conceitos de segurança e integridade que a SQL nos provê. Tá? Então na aula passada nós estudamos o conceito sobre visões, vimos para que ela serve, né, e como se implementa ela. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos dar então continuidade a respeito desse slide aqui que foi falado, né, que o SGBD ele trabalha como se fosse um sistema operacional, né? Ou seja, eu posso ter diferentes perfis de usuários, grupos de usuários, e estes carinhas aí, eles poderão receber permissões de acordo com o seu nível. Então eu posso ter usuários que serão administradores ou superusuários, os quais então têm o poder total sobre os objetos de dados, mas também eu posso ter grupos de usuários nos quais eles possuem permissões restritas, né, que a gente chama de autorizações ou autoridades. Tá? Então, para implementar, e é o objeto de estudo da nossa aula de hoje, né? Então nós vamos ver como que a SQL provê, né, a estrutura de autorizações em cima dos usuários, certo? Então, aqui nós vamos para o 25. Então, o que são autorizações, tá? A gente viu então na aula passada que o mecanismo de divisão permite ao SGBD dividir as nossas bases de dados em partes conceituais, né? Ou seja, eu vou aplicar uma máscara em cima das minhas tabelas ou do conjunto de dados que eu quero, tá? E de forma que alguns dados eles vão ficar então ocultos dos usuários que não possuem essa permissão de acessá-los. Tá? Entretanto, né, as visões elas não conseguem fazer com que usuários que tenham a permissão em cima de uma determinada tabela, por exemplo, tá, de fazer com que eles executem sobre essas partes. Tá? Então, para que um usuário tenha esse tipo de permissão, tá, ou seja, para que ele seja capaz de executar qualquer operação na SQL sob um objeto, tá, ele deve ter essa autoridade, essa permissão adequada para isso. Obviamente, né, que um superusuário, um administrador, ele terá, né, permissão total. O subsistema de autorização de um SGBD é a parte, né, que controla, né, toda essa dinâmica aí de conceder privilégios e gerenciar os direitos de cada um dos usuários. Assim como eu posso conceder privilégios, eu também deverei ter como retirar eles, né, revogar eles dos meus usuários. Tá? Como é que se faz isso? Né? São duas instruçõezinhas novas. A primeira é a instrução grant, tá? Que ela serve para quê? Para garantir, para conceder, tá, uma determinada configuração de privilégios, direitos a um grupo ou a um usuário. E, consequentemente, nós temos a instrução revoke, que serve então para revogar, né, retirar uma permissão, um direito que foi então concedido a priori, certo? Avançando então. Então essas autorizações concedidas através do comando grant visto anteriormente, elas vão ser aplicadas a quais operações da SQL, tá? A gente pode aplicar a qualquer uma ou qualquer combinação destas operações aqui, que são a operação de leitura, select, a operação de inserção, insert, a operação de atualização, update, a de remoção, delete, e a de alteração, alter. Tá? Então, como diz aqui embaixo, um usuário ele pode ter todas, nenhuma ou qualquer combinação desses tipos de autorização. Tá? Ainda, quando um usuário
ele tiver, por exemplo, uma determinada combinação, ele pode pegar essa mesma combinação que ele tem a autoridade e conceder essa mesma autorização para qualquer outro usuário. Então ele pode replicar o seu conjunto de autorizações sobre, claro, aquele determinado objeto. Tá? Então, assim, pessoal, as autorizações elas são concedidas uma lista de operações sobre uma lista de determinados objetos, tabelas ou apenas bilhões, para um determinado conjunto de usuários. Só que um exemplinho, né? O usuário administrador, ele pode conceder o direito ao usuário qualquer de criar um objeto, tá? Ou seja, o cara pode fazer aí um create. Tá? Quando esse usuário criar um objeto, serão concedidos automaticamente todos os direitos do objeto. Por quê? Porque quando o administrador permite que um outro usuário crie coisas, no momento que aquele segundo usuário, não é administrador, criou um determinado objeto, uma tabela, por exemplo, ele é o dono, ele é o owner dessa tabela. Sendo o dono da tabela, o criador, ele tem a autorização total sobre esse objeto que foi criado por ele. Mesmo ele não sendo administrador geral, digamos assim. Como é que a gente faz então para conceder direito, tá? Conceder privilégio? É feito através da instituição GEM, eu vou dar uma lista de privilégios, todos aqueles que eu então eu vou dizer qual é a tabela, quais são as tabelas, ou quais são os privilégios, então você ficar disso a nível de nível. E uma lista de usuários, tá? Ou grupos de usuários. Certo? Nós temos alguns exemplos, certo? Mais ou menos, vamos falar aqui mesmo, estudar alguns exemplos no nosso aeroporto lá, tá? Então, o Brain Select com fornecedores de serviços. Então, estou concedendo uma fornecedores de fazer mais tabela fornecedores para o serviço. Esse segundo exemplo, tá? Eu vou permitir que o cara faça select e que o cara faça update somente em status, somente em status. Não poderia modificar o código, não poderia modificar o nome, por exemplo. Na tabela fornecedores, para quem? Para a Márcia, para a Andréia e para o Roberto. Quando eu quiser especificar mais de uma e comentar mais de um usuário também. E quando eu quero mais de uma tabela, eu separo por vírgulas também. Tá? Esse all aqui no terceiro exemplo, o all, significa que eu estou concedendo permissão total. Todas as permissões. É o 777 da nossa vida aí. Ok? Tá? Então, grant all on fornecedores para a tabela, para o usuário gerente, as três tabelinhas. Tá? E o último aqui, exemplinho, estou concedendo a permissão de select apenas na tabela produtos para, quando eu coloco to public, significa que todo mundo, tá? O all aqui significam todas as permissões, tá? Esse all aqui, e enquanto o public aqui significa que eu estou concedendo uma determinada permissão em uma determinada tabela para todo mundo, tá? Para público, ok? Legal, tá? Vamos ver como é que isso funciona, tá? Então eu estou aqui, certo, gente? Mudei para o nosso PG admin. Então estamos aqui. E aí reparem aqui, pessoal, ó, eu já estou logado como o meu usuário Postgres, tá? Super usuário. E aí, se vocês olharem aqui, ó, eu espero que esteja bom para vocês, nós temos apenas uma regra de login, que é o próprio usuário Postgres, tá? Que é o usuário padrão, que é quando a gente instala o SGBD e essa interfacezinha gráfica aqui.
Então o que nós vamos fazer? Como a gente quer mais gente, eu vou adicionar, tá? Ó, login rules, e vamos clicar no botão direito, vamos criar uma nova regra de login, tá? Qual é o nome dessa regra? Eu vou botar Alex, tá? Só isso, ok? Vamos ver aqui, vamos colocar uma senha, bem difícil, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aqui de novo, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aí tem várias opções aqui que a ferramenta me permite, né? Se eu quero que essa conta expire em um determinado tempo, numa determinada hora, tá? Quais são os privilégios que essa conta pode ter, tá? Então aqui ela pode fazer login, ela não é um super usuário, ó, não pode criar bases de dados, não pode criar regras, tá? Então reparem, mas ela pode ter os direitos, ó, de regras aí de seus pais, digamos assim, ok? Não é membro de nenhum outro grupo, né? Então um usuário comum, tá? Que pode se logar, tá? Então aqui está o usuário Postgres e o usuário Alex, tá legal? Muito bem, então aqui nós vamos nos conectar no aeroporto, tá? Vou fazer aqui, ó, um login. Então reparem, quando eu crio aqui, né, o meu SQL, eu estou aqui, ó, com o usuário Postgres, estão vendo aqui em cima? Tá? Ó, estou como o usuário Postgres, ok? Tá? Aí eu, como usuário Postgres, eu posso fazer o que eu quiser, né? Tá? Ó, posso fazer aqui, ó, select asterisco from aeroporto, por exemplo, certo? Muito bem. Então, pessoal, aqui nós vimos que eu estou como usuário Postgres, retomando, né? E eu fiz um comandinho select e deu tudo certo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos manter essa telinha aqui, tá? Deixa eu dar uma minimizada aqui. E nós vamos criar uma nova janela, tá? Nessa nova janela, pessoal, nós iremos criar aqui uma nova conexão, ó, certo? Essa nova conexão vai ser o mesmo localhost, aeroporto, só que em vez de ser agora o Postgres, será o usuário Alex, ok? Vamos dar um ok, ele vai me pedir uma senha, óbvio, a senha, no nosso caso aqui, muito difícil, tá? E aí, reparem que agora, ó, eu tenho duas janelinhas, deixa eu abrir a outra aqui, tá? Então, ó, tem uma janelinha aqui, que é do meu usuário Postgres, olhem aqui, e tem uma outra aqui do usuário Alex, tá? Nós vamos trabalhar com essas duas aí, uma na direita e a outra na esquerda, tá? Vamos tentar deixar as duas mais ou menos do mesmo tamanho aí. Reparem que eu não vou conseguir fazer consultas muito grandes aí, porque eu não tem menos espaço ainda do que antes, tá? Então aqui, ó, super usuário. E aqui nós temos então o usuário Alex. Sempre vocês têm que cuidar aqui em cima, tá? Ó, em qual base de dados vocês estão conectados e qual é o usuário, tá? Então aqui, ó, select asterisco from aeroporto, eu vou copiar e vou colar aqui dentro. Vamos deixar maior, deixar as duas do mesmo tamanho aí, tá? Um pouquinho maior, certo? E vamos tentar executar com esse cara, tá? Vamos tentar executar. Ó, percebam que ele já me deu um erro, né? Disse que eu tenho permissão negada em cima da relação aeroporto. Obviamente, né, que o usuário Alex, ele não possui, né, o privilégio adequado para executar esta operação em cima deste objeto de dados, tá? Não foi concedido, ele é um usuário comum, digamos assim, tá? Então, nós vamos aqui retornar no usuário Postgres e vamos conceder a permissão para ele. Como é que a gente faz isso, né? Grant, qual é a permissão? Eu quero em cima de select, tá? On
aeroporto do usuário Alex, tá? Obviamente, tudo isso daqui poderia ser escrito em uma única linha, tá, pessoal? Mas é a sintaxe. Então, grant select on aeroporto para o usuário Alex. Então, nós vamos executar essa opção aqui. Tá? Reparem que deu um query successful. E agora vamos ver se vai funcionar esse select aqui, que anteriormente, né, estava dando erro. Tá? Executamos e percebo que agora o usuário Alex já consegue, tá? Já consegue então fazer a operação de select bonitinho. Tá? Legal, né? Muito bem. Será que o usuário Alex ele consegue alterar? Será que ele consegue fazer um delete, por exemplo? Vamos tentar fazer um delete aqui de um determinado aeroporto. Tá? Vamos ver se ele consegue fazer. Tá? Não, de delete não, porque eu não quero deletar. Vamos tentar fazer um insert. Tá? Insert. Aeroporto Veles, tá? Vamos colocar aqui um código SVS, vai ser o nosso aeroporto de São Vicente do Sul. O nome do aeroporto vai ser do IFAR. Cidade São Vicente do Sul. Tive que dar uma cortada aí porque não tem muito espaço, tá, pessoal? E Brasil. Acho que são só essas 4 informações aí que nós temos. Sim. Tá? Então é código, 3 letrinhas, nome do aeroporto, IFAR, cidade e país. Tá? Então vamos tentar executar esse cara. O que aconteceu? Também, né? Ele diz que eu tenho a permissão negada para a relação aeroporto, ou seja, eu não tenho permissão para fazer inserts. Tá? Como é que a gente faz isso? Eu posso vir aqui, dar um grant select, vírgula, insert. Tá? Então eu posso aumentar, ou apenas insert aqui, posso aumentar, né, os privilégios. Tá? Ainda já vamos aproveitar que estamos aqui, vamos dizer que eu posso ainda dar um update somente do vamos botar aqui da cidade, tá? Em aeroporto. Então eu coloquei uma regrinha a mais aqui, tá? 3 regrinhas. Ele não pode fazer delete, tá? Vamos executar esse cara. Ok. E agora vamos tentar inserir esse nosso novo aeroporto aqui, que antes tinha dado erro, tá? Colocamos aqui, ó, inseriu. Vamos ver se ele consegue verificar. Tá? Ó, aeroporto SVS, IFAR, cidade São Vicente, tá? Não foi o do Sul aqui, não sei porque que não pegou. Tá? Será que é porque eu dei Enter? Provavelmente. Enfim, não, acho que não. Tá? Enfim. Deixa eu ver. Era para ter funcionado, talvez por causa que eu quebrei. Agora, gente, vamos tentar dar um update aqui, ó. Tá? Vamos tentar executar um update. Lembram ainda como é que faz o update? Tá? Update. Eu não lembro mais. Alguém me ajuda aí? Né? Update. Update, então, o que? Tá a tabelinha, né? Aeroporto, certo? 7, cidade igual a, vamos botar para mata, que é um nomezinho curto, where code A igual a SVS, certo? Então vamos ver se ele vai funcionar para esse nosso carinha aqui. Tá? Executamos, ok, deu com sucesso, e vamos ver se realmente modificou, né? Tá? São Vicente, ó, SVS virou para mata. Muito bem, né? Então funcionou.
porque eu tinha, né, o privilégio de poder alterar a cidade. Vamos ver se eu consegui alterar aqui o país, tá? Só para vocês verem aqui, ó. Vou mudar, tá? O país que é Brasil aqui, ó, tá? Vamos tentar mudar para Estados Unidos, vamos ver se ele deixa, tá? Então, ó, já não funcionou, eu não consigo modificar a coluna país da tabela aeroporto, porque eu não tenho privilégio adequado, né? Eu tenho apenas o privilégio de modificar a cidade, tá, pessoal? Certo? Tranquilinho, né? Tá? Muito bem. Então, assim como eu faço, eu concedo permissões para os meus usuários, tá? Eu posso também revogar essas permissões, tá? Deixa eu voltar aqui para nossa aula, tá? Então, aqui alguns exemplinhos que a gente viu. Então, como é que é o comando para retirar, né, revogar uma permissão, uma autoridade concedida a priori? É o comando revoke. Eu vou dizer qual é a lista de privilégios que eu quero tirar, qual é o nome da tabela, então é revoke, on e from, tá? Essa é a diferença. O outro era grant to, né, on, não, on to, tá? Grant on to. Esse cara aqui é revoke on from, tá? E aí as informações são basicamente as mesmas, né? Então eu vou dizer uma lista de privilégios, tabelas e uma lista de usuários, certo? Então como é que vai ficar aqui para esse nosso carinha, né? Então olhem aqui, eu estou de novo no super usuário, deixa eu minimizar aqui, tá? E aí eu vou dar aqui, ó, revoke, tá? Uma lista de privilégios. No caso aqui eu vou dizer que ele não pode mais fazer o update, tá? Certo? On, sobre qual tabela? Aeroporto, que é que a gente está trabalhando, to Alex, tá? Então, a partir desse momento aqui, quando eu executar esse revoke aqui, o Alex, que já não podia atualizar o país, não vai poder atualizar mais nada, tá? Vamos executar aqui. Não é to aqui, é from, cara. Olha aí, tá? É from. Certo? Pronto. Olha a gente se apega à sintaxe do grant e cai, né? Tá? É from. Então agora ele não vai poder mais fazer, já não podia do país, vamos botar aqui cidade, vamos voltar aqui de novo, São Vicente. Tá? Vamos ver se ele vai conseguir modificar, tá? Executamos, ó, já me deu permissão negada, eu não posso mais agora fazer nenhum update, tá? Não posso fazer mais nenhum, mas ainda estou conseguindo fazer, por exemplo, select, ó, select eu ainda consigo fazer. Se eu vier aqui e revogar, ó, select, tá? O que vai acontecer? Ele vai então me tirar o privilégio de select. E ainda se eu vier aqui colocar all, tá? Revoke all on aeroporto from Alex, ele vai tirar então todas as permissões, tá? Vamos executar esse só para vocês verem, ó. Tá? Executei e agora vamos tentar fazer um selectzão aqui, tá? Ó, eu não tenho permissão nenhuma de executar em cima da tabela aeroporto, certo, gente? Tá? Então aí vimos bem rapidinho um pouco sobre concessão de privilégios e remoção de privilégios, né? As chamadas autorizações a nível de SGBD. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se tiverem dúvidas aí, entrem em contato. E a nossa videoaula vai ficando por aqui, tá legal? Um grande abraço, nos vemos!